Muita calma nessa hora que o Correio das Boas Notícias acabou de chegar para alegrar sua sexta-feira e não esquece de compartilhar porque notícia boa a gente não guarda segredo. Vocês lembram dessa diarista que foi detida injustamente pela polícia selvagem do Tarcísio de Freitas apenas porque ela foi cobrar um riquinho lá na Faria Lima que não tinha pago o serviço dela? Pois bem, meus amigos, ela foi recebida pelo ministro Guilherme Boulos lá em Brasília e acionou todas as autoridades para dar a ela a garantia de todos os direitos legais que ela tem. O nome dela é a Jussara Bonfim Silva e o Boulos, ele acionou o presidente do Tribunal Superior do Trabalho e acionou também o procurador-chefe da área de direitos do cidadão do Ministério Público Federal. E foi dada entrada para que ela possa ter todos os seus direitos trabalhistas e como cidadão garantidos, além obviamente de uma indenização do Estado por essa humilhação que a PM causou a ela. Em conversa emocionante com ela, o Boulos disse que enquanto alguns batem em trabalhador, a gente acolhe. E essa é a diferença de um governo de esquerda para um de direita. E o homem não para de trabalhar por todos nós. Ele anunciou essa semana a meta de 3 milhões de casas até o fim do ano de 2026 do Minha Casa Minha Vida. Ele ampliou a verba do Minha Casa Minha Vida de 20 milhões para 200 bilhões. E ampliou a faixa de renda que as famílias agora poderão ter direito aos benefícios do Minha Casa Minha Vida. A faixa 1, ele ampliou a renda para até R$ 3.200, a faixa 2 para uma renda de até R$ 5.000, a faixa 3 para uma renda de até R$ 9.600 e a classe média que tiver a renda de até R$ 13.000 também terão direito ao Minha Casa Minha Vida. E na faixa 3 ele também aumentou o valor dos imóveis, tá? Na faixa 3 o limite máximo subiu para R$ 400 mil, enquanto para a classe média que tem renda de até R$ 13.000, o limite passou de 500 mil para 600. E o programa Reforma Casa Brasil também teve a faixa de renda ampliada. Agora famílias com renda de até R$ 13.000 poderão financiar até R$ 50.000 parcelado em até 72 vezes com a taxa de juros de 1% ao ano para reformar sua casa. E tem mais notícia boa, meus amigos. O mês de fevereiro desse ano, que geralmente costuma ser um ano fraco de venda, o varejo bateu recorde histórico, sendo o melhor resultado para o mês de fevereiro desde o ano 2000. O FMI colocou o Brasil de volta na classe das 10 maiores economias do mundo. O PIB do Brasil, segundo o FMI, e graças às exportações de petróleo, já superam agora o PIB do Canadá. E conquistou de volta a posição de número 10. Mas é isso, meus amigos. Enquanto a direita e a extrema-direita só defendem os interesses dos ricos e dos empresários, enquanto a direita e a extrema-direita só defende os direitos dos golpistas, a esquerda, a turma do amor venceu, como eles nos chamam, está aqui defendendo a classe trabalhadora e cuidando para transformar o Brasil num país cada vez melhor e mais próspero para todos. Comentarista da Globo News defende Flávio Bolsonaro e a audiência da emissora cai por conta do PowerPoint. Ratinho vira réu por ataque à deputada do PT. Partido do Bolsonaro trava a votação pelo fim da escala 6x1. E Estados Unidos libera Alexandre Ramagem. Essas e outras notícias agora em menos de 3 minutos. A Globo News tem levado uma surra da CNN na sua audiência no YouTube. No primeiro trimestre de 2026, a CNN alcançou 332 milhões e meio de visualizações no YouTube. Enquanto isso, a Globo News alcançou apenas 51,2. A diferença entre os dois canais é de 549%. Já o SBT News registrou 258 milhões e a Band Jornalismo 216 milhões. E a audiência caiu não foi apenas no YouTube não, tá? Nas TV por assinatura, a Globo News, apesar de ainda liderar, a diferença dela, da audiência dela para a audiência da CNN é de apenas 2%. E tudo isso graças ao PowerPoint da Sadi, que antes de ser da Sadi é também da alta cúpula da Globo. E o Joel Pinheiro saiu em defesa do Flávio Bolsonaro após o ministro Alexandre de Moraes autorizar uma abertura de inquérito para investigar o Flávio Bolsonaro. A investigação é por conta dessa postagem no qual o Flávio Bolsonaro diz que o Maduro irá delatar o Lula e que ele poderá responder por todos esses crimes descritos aqui. E aí, durante a participação dele ao vivo da Globo News, ele disse que esse inquérito não vai dar em nada e que o Flávio não cometeu nenhum crime. Não tem como comprovar que o Flávio simplesmente acusou o Lula de todos esses crimes. A Globo continua achando que vai conseguir conquistar a audiência dos bolsonaristas. Daqui pra frente é só daqui pra baixo, viu, Globo News? Já o Flávio voltou para aquele velho discurso dizendo que estava censurado e que não acusou o Lula desses crimes e que estava achando estranho esse caso cair exatamente nas mãos do ministro Alexandre de Moraes. O apresentador Ratinho, bolsonarista, ele tornou-se réu, foi processado pela Justiça Eleitoral por fazer declarações extremamente pesadas contra
contra a deputada Renata Bonavides, do PT. A Renata estava com um projeto de lei para alterar a expressão marido e mulher nas cerimônias de casamento civil por termos mais inclusivos, como família ou casais, e apenas isso foi o suficiente para o Ratinho dizer que ela deveria ser metralhada e ainda sugeriu que ela fosse lavar a roupa e costurar as calças e cuecas do seu marido. A conta tá chegando, viu, Ratinho? Prepara o bolso. E o partido do Bolsonaro obstruiu hoje a votação na CCJ da Câmara para acabar com a escala 6x1. O deputado Marco Feliciano, ao dizer que iria obstruir a votação, ele falou que democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. O Marco Feliciano, conta pra nós como é que tu conseguiu atingir a prosperidade e a riqueza se tu não trabalha. Não precisa responder, a gente já sabe, tá? E aí depois veio a Bia Kicis e o deputado Lucas Redecker, que eu nem conhecia, lá do Rio Grande do Sul, e pediram vistas, adiando a votação por mais 2 sessões. Rapaz, os bolsonaristas têm tanta certeza que os eleitores deles são os verdadeiros gado, que eles não têm nenhum pudor em mostrar-se ao vivo em rede nacional que eles são contra os direitos da classe trabalhadora. Eles dizem que são a favor somente dos interesses dos empresários e sabem que esse povo vai continuar votando nele, porque é gado. Lembrando que mesmo que os bolsonaristas continuem tramando para impedir a aprovação do fim da escala 6x1, o governo Lula já mandou para o Congresso em regime de urgência que deverá ser votado, é obrigatório ser votado nos próximos dias, um projeto de lei para acabar com a escala 6x1. Tá? Se não for pela PEC da Erika Hilton, vai ser por esse projeto de lei. E depois de ter sido denunciado a PGR por suposto abuso de autoridade, correndo o risco de ficar inelegível, o Davi Alcolumbre prometeu ao senador Alessandro Vieira que disponibilizaria o setor jurídico do Senado para defender. Na verdade, essa atitude do Davi Alcolumbre é apenas um teatro, uma encenação, porque ele próprio atua nos bastidores juntamente com o STF e com o governo Lula para reprovar o relatório do Alessandro Vieira. Bem, meus amigos, os Estados Unidos ele liberou Alexandre Ramais, já não está mais preso pela polícia do ICE, e a gente ainda não tem informações sobre os pormenores dessa liberação. E vamos de rapidinho para terminar. O Alexandre de Moraes deu um novo não para o Bolsonaro, que pediu para que o irmão da Michelle Bolsonaro pudesse acessar livremente a residência dele para cuidar da alimentação dele. O Alexandre de Moraes disse que não, porque ele não é enfermeiro nem cozinheiro. A revista Time elegeu o ator Wagner Moura como uma das 100 pessoas mais influentes do ano de 2025. E o relator da CCJ do Senado aprovou o nome do Jorge Messias como indicado à vaga do STF e antecipou a eleição, a votação para a aprovação geral do seu nome.